Olá, turma do sexto ano da Escola de Educação Básica Municipal, professor Elvira Sardá da Silva. Aqui quem vos fala é o professor Tiago Nilson da Silva, da disciplina de História. Antes de iniciar a explicação, o professor deseja que você e sua família estejam bem de saúde, se cuidando nesse momento difícil que nós estamos vivendo. E sempre lembrando, né, para você entender melhor o conteúdo de história, é importante você ter um LDI em mãos. Assim que você for vendo essa videoaula de explicação do capítulo 9, você abre o LDI também e tudo que o professor for explicando você vai acompanhando e sempre que necessário você faça uma anotação ou circule uma palavra e assim vai ajudar você a entender melhor o assunto. Então vamos lá. Capítulo 9, Roma, Cultura. Para estar relembrando, os últimos capítulos que nós estudamos foi sobre Roma também. Capítulo 7 do volume 2 falou um pouco sobre a origem, a fundação de Roma, né? Até muito conhecido aquele mito da loba que amamentou os gêmeos Rômulo e Remo, né? E no capítulo 8 falou sobre o Império Romano, a época dos imperadores, o Coliseu que a gente estudou anteriormente. Nesse momento, vamos continuar estudando sobre Roma, porém, nós vamos estar estudando sobre o que Roma deixou. O Império Romano, ele acabou, ele foi, com o tempo, ele foi destruído as suas obras, os seus monumentos, mas nós vamos estar estudando o legado cultural de Roma, o que Roma deixou para nós, principalmente os povos do Ocidente, o que Roma passou para as próximas gerações. Então, capítulo 9, Roma, cultura. Na página 3 do seu LDI, está falando assim, ó, cultura romana. A cultura romana foi influenciada por diversas sociedades, entre elas a da Grécia Antiga. Dois pontos que o professor quer destacar aqui. O primeiro, saber o que é cultura. O título já fala Roma, cultura. E aqui, cultura romana. O início do texto fala sobre cultura. Então, nós precisamos saber o que é cultura. Qual é a definição para esse termo, para essa palavra. Cultura pode ser definida como um conjunto de tradições, conhecimentos de um povo, de uma sociedade. Então, toda vez que você lê, escrever, escutar cultura, nós estamos falando sobre tradições, práticas, conhecimentos de um povo. E nesse caso específico de Roma. O segundo ponto a destacar é Grécia Antiga. Praticamente boa parte da cultura romana veio da Grécia Antiga. Os gregos foram derrotados, toda a região que era da Grécia foram dominada por Roma, mas a cultura de Roma acabou pegando, trazendo, incorporando muitos conhecimentos gregos, parte da religião também. Então, a cultura romana foi influenciada por diversas sociedades, principalmente da Grécia Antiga. Os gregos passaram boa parte dos conhecimentos e foi utilizada pelos romanos. Então, é muito importante destacar. Vai destacar também a questão da beleza, a questão do teatro, que a gente percebeu na Grécia Antiga, comédia, tragédia, relembrando um pouco. Na parte inferior da folha, vai estar destacando sobre as lutas de gladiadores, muito famosa durante o Império Romano. A gente percebeu, né, que aquela política do pão e circo
diversão, referindo a circo, pão, alimento. Diversão para a população, para evitar que se revoltasse contra os imperadores, né? Era a famosa política do pão e circo. E o teatro acabou se destacando também na cultura romana. E também a gente vai ver um pouquinho sobre as esculturas, que os romanos eles se preocupavam com os detalhes e as formas das pessoas. Eles tentavam fazer uma réplica, uma cópia de uma pessoa em vida real. A escultura vai se destacar também em Roma. Seguindo a página 4, vai comprovar aqui que realmente a cultura grega influenciou a cultura romana. Olha só, o grego foi o segundo idioma do Império Romano. Perceba bem. O primeiro idioma foi o latim, o segundo o grego. Isso mostra a influência da cultura grega sobre os romanos. E destaque para latim. Para você ter uma noção, o idioma do Império Romano foi o latim. O latim até hoje é a língua oficial do Estado Vaticano, que fica lá dentro de Roma, é um Estado católico, e hoje o latim é utilizado em documentos oficiais da Igreja Católica. Algum tempo atrás, no Brasil, principalmente, as missas eram celebradas em latim, porque o latim era o idioma oficial e continua sendo dentro do Vaticano. E hoje, para ter noção, muitas palavras que a gente utiliza vêm dessa expressão. Às vezes a gente escuta aquela expressão América Latina. América Latina, professor, não entendo. É a América que possui o idioma que veio do latim. Então, o português, o espanhol, o francês, o italiano, esses idiomas e outros vieram do latim. Então, por ter origem no latim, a gente diz que é uma língua latina. Por isso que o português é considerado uma língua de origem latina. Vai destacar também a influência de Roma sobre o nosso calendário. Veio, olha só, depois de tanto tempo, não foi trocado, não foi alterado, a divisão do ano em 12 meses, o nome dos meses, isso veio de Roma. Até a questão da marcação do dia. Antes do meio-dia, depois do meio-dia, essa divisão veio de Roma também. Então, Roma, ela passou, o Império Romano passou, mas o seu conhecimento, o seu legado, a sua cultura continua nos dias de hoje. Continua também a utilização dos números romanos. O professor explicou que para marcar século é indicado por números romanos. Nomes de reis, papas também têm indicação de número romano. Às vezes, até em livros, tem os números romanos. Os algarismos romanos é utilizado ainda hoje. Não foi somente em Roma. Ainda hoje é utilizado principalmente na história para indicação do século, né? Leitura de tempo, né? Marcação desse tempo. Na página 5 do LDI de vocês, é um tema muito interessante que vai destacar um pouquinho da sociedade e religião. Sociedade, toda vez que você lê essa palavra sociedade, nós estamos falando sobre pessoas, grupo de pessoas, classe de pessoas. E, nesse caso específico, nós estamos falando sobre a família romana. A sociedade romana era organizada com base na família patriarcal. Interessante assim, destacar, o pai era o responsável por toda
família. Isso incluía esposa, filho, animais. Então a noção de família dos romanos, além de pessoas, vai para coisas, como objetos, e também para animais. Então tudo que pertence é do pai, pertence à família patriarcal. E quando morria o pai, o filho, né, chamado de primogênito, acabava assumindo. O interessante destacar que quando as famílias mais ricas participavam de uma cerimônia de casamento, a família da noiva pagava um dote. O que é um dote? Dava um valor em dinheiro, um objeto, uma propriedade para o noivo, né? Isso é muito interessante. Então a família da noiva era encarregada de dar, seja um terreno, seja uma casa, seja uma quantidade em dinheiro para o noivo. Essa responsabilidade não era do noivo, era da noiva. E isso acontecia somente nas famílias mais ricas. Nas famílias pobres, o casamento era algo comum. Geralmente eles trabalhavam junto e não tinha uma cerimônia bonita, destacada, né? Algo assim que chamava atenção como um dote. Não havia um dote. E até a questão de cerimônia não havia naquele período algo de destaque. Geralmente era a presença dos familiares e uma reunião comum. Não havia essa parte de festa, festividade relacionada ao casamento. Também vai destacar na página 5 a palavra matrimônio, que vem da palavra latina mater, que significa mãe. Outra palavra que a gente sempre utiliza e às vezes não sabemos a origem dela. Aqui está falando sobre a possibilidade do pai aceitar o filho ou não. Quando um pai aceitava um filho, ele levantava a criança. E quando ele não aceitava, ele abandonava, deixava exposto, né? Na página 6 de vocês, vai falar um pouquinho sobre a educação, né? Quem era rico, até as meninas, as mulheres ricas, recebiam ensino. Nas famílias pobres, geralmente, sempre, né? Era vinculado ao trabalho, né? Então, a educação, está aprendendo a escrita, a leitura, pertencia ao público rico, famílias patrícias, aquelas famílias que eram consideradas fundadoras de Roma, e os pobres geralmente era relacionado somente ao trabalho. Vai destacar bem no final da página de você da questão da mulher. Olha só, a questão da mulher. Vai dizer que a mulher em Roma vai ter mais liberdade do que as mulheres lá da Grécia. Isso é bem interessante destacar. A mulher da Roma antiga vai ter mais liberdade do que as mulheres lá da Grécia, se a gente comparar, né? E elas escreviam poemas, participavam de atividades às vezes em público, em festas. Então ela tinha mais autonomia. A gente vai perceber isso nesse texto, nesse fragmento, né? Na página 7 vai trazer um tema de extrema importância: religião. Religião. Religar, né? A crença em algo divino. Religião romana era politeísta. O que é isso? Acreditar em vários deuses. Eles acreditavam em vários deuses. Isso é uma lógica. Outro ponto a destacar, na página 8, vai aparecer que os deuses que eram cultuados na Grécia Antiga foram também cultuados na Roma Antiga. Porém, só alterou os nomes. Muitos nomes a gente vai ver que é utilizado hoje, olha só. Para nome de planeta, ó, Júpiter, Netuno, Marte, Vênus, Plutão, são
além de pertencerem os nomes dos deuses gregos, que foram colocados como romanos, são os deuses romanos, também são os nomes dados para vários planetas do sistema solar. Olha só. Com o tempo, essa crença vai perdendo espaço para uma religião que vai surgir, que é o cristianismo. O cristianismo são os seguidores de Jesus Cristo. Jesus Cristo vai nascer lá em Israel, a nação de hoje, que pertence, né, na região, na época era a Judéia, vai nascer lá e após a sua morte vai ter vários seguidores. Com o tempo, os imperadores, eles vão perseguir os cristãos. Eles vão perseguir, vão matar, vão fazer um combate violento a vários. Por que, professor? Porque vai acontecer isso. Até na página 10 tem uma imagem dos mártires cristãos. Está falando o título da página 10. Nessa figura do LDI também está aparecendo na sua tela. Por que eles não vão aceitar essa religião, professor? Primeiro, porque eles criticavam, né? Não aceitavam a religião oficial de Roma. Eles não faziam culto a nenhum deus, não faziam o culto a Júpiter, a Netuno, nem Marte, nem Juno, nem Vênus, nem Plutão. Não fazia culto aos deuses romanos e também não fazia culto à pessoa do imperador. Outro ponto que vai fazer os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, serem perseguidos é que eles negavam a fazer várias atividades designadas pelos imperadores. Um exemplo, eles não serviam o exército dos romanos, eles se recusavam a servir. E isso vai levar à perseguição deles também. Outro ponto interessante para destacar, que quando tem uma crise econômica ou social, algum problema em Roma, ele precisava de alguém para colocar a culpa, e eles colocavam a culpa nos cristãos. Por isso que nessa imagem aqui vai aparecer, né, a punição. Eles vão fazer vários espetáculos nas arenas e vão obrigar os cristãos a enfrentarem desarmados leões e outras feras. E o martírio dos cristãos acaba se tornando um espetáculo para todos assistirem, acaba chamando a atenção e acaba fazendo a política do pão e circo, da diversão, né? Tem algo para assistir, tem o pão para se alimentar e isso é o suficiente. Com o tempo a gente percebeu, né, que Constantino ele vai fazer vários editos e vai começar a ter aceitação, e o império e o cristianismo de religião perseguida vai ser uma religião oficial e vai se tornar a religião oficial do Império Romano. A gente vai perceber que até hoje boa parte dos seres humanos acabam seguindo essa religião, né? Não acabou com Roma, né? É outro legado cultural que surgiu no período de Roma e continua nos dias de hoje, que é a religião cristã. E ela vai se fortalecer muito lá em Roma, porque ela vai pregar aquela mensagem de união, de igualdade, de salvação, né? Um novo céu, todos são iguais. E isso vai trazer grande aceitação, principalmente para as classes mais baixas. Página 10 vai trazer um pouquinho sobre ciência e arquitetura. Aqui está falando da reconstrução de um guindaste. Na página 11 vai trazer um dos grandes símbolos, né? Que é o aqueduto. Essa obra de arquitetura foi algo na época fantástico. Por quê?
O império era gigantesco, muitas regiões longe, principalmente afastada de rios, e eles vão construir em arcos, em pontes, uma construção para levar água até os lugares mais retirados. Aqui vai dizer que a cidade de Roma era abastecida por 14 aquedutos, a maior parte deles com 90 quilômetros de extensão. Olha só, 90 quilômetros de extensão. Mais do que daqui a Florianópolis. Por quê? Cresceu o império, os territórios foram ocupados longe de rios e eles construíram isso para estar levando água até várias regiões e possibilitavam a ocupação de muitos territórios. Na página 13, vai destacar a parte do direito e literatura. Direito está vinculado, né? Direito está vinculado às leis. Literatura, a parte escrita. Roma, uma das grandes realizações foi as leis das 12 tábuas. Foi o momento que eles colocaram escrito, né? Colocaram escrito as leis. A gente vai perceber também o que Roma fez naquele período, até hoje é utilizada principalmente na sociedade brasileira. O direito romano é um dos principais legados do mundo antigo e é a base para a elaboração das leis de diversos países da América e do mundo inteiro. Por quê, professor? Porque eles vão destacar essa noção, eles vão destacar o direito das pessoas, que se refere ao casamento, à incapacidade de trabalhar, de tomar decisões de pequenos. Vão também dividir o direito das coisas, que envolve posse de terreno, de casas, o direito das obrigações, compras, sociedades comerciais, testamentos. Eles vão ter essa noção de estar dividindo as leis em 3 principais áreas, que é o direito civil, que é voltado para o cidadão civil, pessoa, né? Também direito dos povos, que se referem ao mundo romano, né? Quem era cidadão e quem não era considerado cidadão, como obter a cidadania romana. E a terceira é o direito natural, né? Que falava um pouquinho sobre a questão da legislação, da pessoa pertencer à mesma natureza, a questão da humanidade. E boa parte, como eu já mencionei, boa parte do mundo de hoje tem como referencial o direito romano. E a gente futuramente vai estudar as constituições e vão perceber isso, essa noção do povo, essa noção da pessoa, essa noção de coisas, essas leis específicas para cada área vai ser destacado por Roma. E para finalizar, na página 14 vai trazer sobre literatura, né? Cícero, Públio Vigílio, Públio Ovídio são dentre vários são os que vão se destacar, né? Na parte da literatura, vão escrever muitas ideias, a questão do estilo literário também. Então, são pessoas que vão estar marcando, né? E principalmente eles vão estar resgatando boa parte da mitologia grega e vão estar popularizando entre os romanos os mitos gregos, as histórias gregas. Eles vão estar trazendo de volta, né, resgatando essa parte cultural de Roma. E por último fala de Agostinho de Hipona, né, que ele é da igreja e vai se destacar, que vai escrever muitas coisas. E para ele, o que trouxe aqui,
ele vai ajudar muito na questão da teologia, ele vai se dedicar à escrita de muitas coisas e ele vai se tornar, a gente vai ver futuramente, um pensador para estar conciliando muito essa questão da fé. A fé, e ele vai, infelizmente, né, vai perder boa parte dos seus escritos, né? E é um personagem que vai ganhar grande espaço, principalmente lá na Idade Média, que a gente vai estudar um pouquinho detalhado isso. A aula vai se encerrando. O professor quer, de maneira bem simples, rapidamente, que você perceba que cultura fala de conhecimento, fala sobre práticas, tradições de um povo. E o Roma Cultura está falando isso. O que Roma deixou e passou através dos anos e até hoje é estudada, é utilizada por muitas pessoas, muitos povos. Então a gente estudou, além do direito, da literatura, além da parte da religião também, a parte da sociedade e toda a parte que os romanos deixaram para nós. Espero que eu tenha esclarecido boa parte do LDI. Precisar de qualquer orientação, mande a sua pergunta e o mais rápido possível o professor vai responder. Um grande abraço e até a nossa próxima videoaula.